Muito bem, doutores, já estamos juntos aqui? E eu prometi a você que faria uma aula só de resolução de questões, não foi? Mas mudei. E eu quero apresentar a você o manual. Eu quero olhar com você o manual. Por isso, olhe na tela. Antes de resolver essa questão de número 9 aqui, eu trouxe para você o manual de redação da Presidência da República. Trouxe aqui o manual. Olha que bacana o manual aí, né? Que é a terceira edição, revisada, né? Revista, atualizada e ampliada. Bom, turma, aqui eu quero que você vá direto lá comigo para o capítulo número 1, tá? Vamos pular aí esses prefácios e tudo mais. Pronto. Capítulo número 1 é isso aqui que eu quero que você olhe comigo. Se você observar, tudo que eu falei nas duas últimas aulas, nas duas primeiras aulas, tudo está aqui, né? O panorama da comunicação oficial, qual é a finalidade, né? A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita, né? Para que haja comunicação é necessário alguém que comunique, algo a ser comunicado, alguém que receba essa comunicação. Então tudo está dito. Ah lá. Também falamos aqui, ó, o que é redação oficial, foi a primeira coisa que eu falei, né? Que pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Tem uma informação aqui, ó, que eu não comentei, esqueci. Por isso que é legal ter o manual na frente, né? Esqueci. Vou mentir, esqueci. Que também aqui, ó, essa informação deu uma informação importante. A redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Redação oficial não é necessariamente árida e na verdade o manual anterior falava em infessa, né? Falava que a redação oficial ela não é necessariamente infessa. Mas agora ele fala em contrário. Que é a mesma coisa, né? Turma, por que ele fala que ela não é necessariamente contrária à evolução da língua? Porque, olha, veja na tela lá, ele fala mais, ó, veja lá. É que a sua finalidade, ó, tá bem aqui, ó, é que a sua finalidade básica é comunicar com objetividade e máxima clareza, impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua de maneira contrária, de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular. Ou seja, tem que seguir a norma culta, né? Tem que ser formal, impessoal, todas as informações importantes. Bom, além dessa informação aqui que eu trago a você, nós temos atributos a serem seguidos, que eu anotei claramente no seu caderno lá, ó. Todos estão aqui, ó. Clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade e padronização e uso da norma padrão. Isso nós vimos aí, importante, né? Vimos aqui também, ó, o artigo 37 da Constituição Federal, que diz o artigo 37, sabendo lá que tem que seguir a publicidade, impessoalidade e eficiência. Olha aí, ó, novo manual já falando sobre a eficiência, tá? Então, beleza. Vimos aqui, ó, a clareza. E o legal, Dom, ó, esse daqui eu não comentei, mas fizemos questões. Ó, utilizar palavras e expressões simples em seu cotidiano comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese em que se utilizará a nomenclatura própria da área, tá? Olha só que legal daquela questão, né? Usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Sempre ordem direta, sujeito, verbo e complemento, né? Ele fala que eu posso usar inversões para evitar ambiguidade, se for o caso. Olha só, buscar a padronização do tempo verbal de todo o texto, não utilizar regionalismos e neologismo, pontuar adequadamente o texto, explicitar o significado da... Ah, isso aqui é legal. Apareceu sigla, turma. Tem que explicar esse significado da sigla na primeira referência. Sempre. Utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensável. Se não tiver outro jeito, aí você usa, né? A palavra que é o estrangeirismo. Se tiver outro jeito. Se não tiver outro jeito, você usa. Tá? Em razão de serem designações, expressões de uso já consagrado ou de não terem exata tradução. Só se não tiver jeito. Nesse caso, vamos grafar em itálico. Só se não tiver jeito, tá? Não é usar indiscriminadamente. Só se você não tiver significado para a palavra. Aí não tem jeito mesmo, aí vai ter que ser isso daí, né? Bom, falamos aí da precisão, é importante, né? Que é aquela questão que eu li para você, ó. É indispensável também a releitura de todo o texto redigido. Então dá uma lida nisso daí. Temos a objetividade, ó. Seu objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem volta, sem redundâncias. Legal. A concisão é, antes de tudo, uma qualidade. O texto conciso é um texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Lembra que eu falei? Mais ideias, menos palavras, com mínimo de palavras, tá? Essa é a parte da concisão. A coesão e a coerência, ele vai dar uma aula aqui sobre coesão e coerência, tá? Que vale a pena
que você dê uma estudada. Olha só que legal, ele fala até de elipse, né? Eu vou deixar para depois comentar talvez com você sobre elipse. O que é elipse? Elipse é a subintenção de termo, né? Ele fala aqui sobre elementos que estão atrelados à coesão, que eu não comentei. Eu só expliquei o que é coesão, expliquei o que é coerência, né? Mas aí ele pode falar de elipses, ele pode falar de hiperônimos, preposições, conjunções, é toda uma parte atrelada à língua portuguesa. Veja mais, vai lá, continue. Temos aí a impessoalidade, que deve ser seguida, né, que consta no artigo 37 da Constituição. Então, é uma informação aí que é importante dentro dessa redação oficial. A formalidade e a padronização, também uma outra informação de extrema relevância aqui dentro, tá? Eu vou comentar muita coisa ainda sobre a formalidade aqui dentro, turma, no nosso capítulo número 2, coisas que vamos estudar bastante sobre formalidade. Pode ficar despreocupado, nós vamos falar bastante do capítulo número 2. Uma última informação que ele disse aqui, ó, pode-se concluir, ó, bem no finalzinho, pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. Não existe padrão oficial de linguagem. O que há é o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. Ou seja, eu falei para você que não existe padrão oficial de linguagem, né? Na verdade, nós temos aí aquilo que deve ser seguido necessariamente, que é a norma culta da língua. Tá, eu vou nesta aula ainda fazer aquelas questões que eu havia prometido e em seguida nós já entraremos aqui, ó, no capítulo número 2. Mas olha só, por hora, capítulo número 1, muito tranquilo de ser estudado, você observa comigo, né? Então, vamos agora à resolução das nossas questões número 9 em diante. Diz assim: com base no manual, ou com base no que estabelece o manual de redação da Presidência da República, as comunicações oficiais devem... O que elas devem? Olha lá, acabamos de ler. Legal, hein? Ser infesto. Até falei pra você que o manual anterior falava em infesto, né? Que ele fala agora em... Contrária, né? Contrário. Contrárias, né? Devem ser contrárias à evolução da língua e fazer uso de parâmetros similares ou mas é que ele erra, ó. Porque ele não fala que é fazer parâmetros similares, não. São, ele fala assim, ó, diversos, ó. Diversos ao da literatura, o texto jornalístico da correspondência particular, etc. De diverso, contrário, né? Então, errou essa daqui. Acabamos de ler isso daqui no nosso manual. Se você voltar aqui no manual, você observa lá que nós acabamos de ler tal informação. Ele comenta sobre isso aqui logo no começo, né? Logo no início ele fala sobre isso aqui, ó. A redação oficial não é necessariamente árida e contrária. Ela não é ótima, necessariamente. Quer dizer que ela também é contrária. Então até ali tá certo. Aí ele fala, ó, é que sua finalidade é comunicar... Sua finalidade básica é comunicar com objetividade e máxima clareza. Impõe certos parâmetros alguns que se faz da língua de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular, etc. Né? Então você viu aí comigo que esse item A é o item errado. Vamos ao item B. Constituir-se em uma forma específica de linguagem administrativa, caracterizando-se pelo excesso de formas anacrônicas da construção de frases. Anacrônico seria antigo, obsoleto. Não, isso aqui é errado, né, turma? Outra coisa, é uma forma específica de linguagem administrativa. Não existe essa forma específica de linguagem administrativa e nada de formas anacrônicas, né? Que seriam obsoletos. Obsoletos, no caso, não é? A forma correta de falar é obsoleta, né? Letra C. Utilizar a linguagem coloquial? Não posso utilizar a linguagem coloquial. Esse item está errado. Tem que usar a linguagem culta, né? D. Sempre permitir uma única interpretação e serem estritamente pessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem. Sim, que é o nível de linguagem formal. Número 9 é um item correto. Vamos ao número 10, que diz assim: na redação de um parecer sobre determinado assunto, o agente de apoio administrativo deve empregar o seguinte tipo de linguagem: coloquial? Não. B. Familiar? Não. C. Popular? Não. D. Erudita arcaica? Não. Formal? Sim. Gabarito é a letra C. Formal para manter impessoalidade. 11. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, na redação de expedientes oficiais é necessário... O que é necessário? Evitar qualquer uso de linguagem técnica? Não. Já vimos que linguagem técnica é permitida naquelas situações que assim exigirem. B. Empregar um padrão próprio de linguagem, denominado padrão oficial.
Errado. Não existe padrão oficial de linguagem. Não existe. C. Empregar uma forma específica da linguagem administrativa, burocrática. Nada de burocracia, tá? D. Observar as recomendações do padrão culto da língua portuguesa. Sim, tem que observar as recomendações do padrão culto da língua portuguesa. D é a sua resposta correta. E. Obedecer a certa tradição no emprego das formas sintáticas, optando pelo rebuscamento. Turma, nada de rebuscamento. E outra coisa, eu não li agora quando eu peguei o manual aqui para você, mas ele fala, em determinado momento, sobre essa questão aí do tipo de linguagem que é empregado dentro do meu texto. Ele comenta com você, se eu não me engano, se não me falhar a memória, já aqui mais para frente, sobre o tipo de linguagem. Aqui, ó, primeiro que ele fala, o uso padrão culto não significa empregar uma língua de modo rebuscado, utilizar figuras próprias de estilo literário. Então, nada de utilizar língua rebuscada. E ele fala bem aqui mais, ó, a língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a simplicidade. Então, pode até cair na prova ele perguntando se eu posso utilizar, turma, numa redação oficial, um documento oficial, uma linguagem mais simplória. Sim. Não confunda uma linguagem simples com pobreza de expressão. Continue lá comigo na tela. Veja aí a questão número 11, a letra D, tá? E aí nós vamos para o número 12, que traz assim. O artigo 37 da Constituição diz que a administração pública, direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá. Sendo esses princípios fundamentais da administração pública, as comunicações oficiais devem ser por eles norteadas. Daí elas devem ser caracterizadas por... Lembrando nós que ela segue lá quais princípios? A impessoalidade, publicidade e também a eficiência devem ser seguidos, né? Vamos ler a letra A. Impessoalidade, sim. Uso da norma culta, sim. Concisão, sim. Uniformidade, sim. O item correto é a letra A. A letra B não poderá ser a resposta porque ele colocou informalidade. A letra C não poderá ser a resposta porque ele colocou pessoalidade e colocou variações. A letra D não será a resposta porque ele colocou erudição. E na letra E não será a resposta porque ele colocou subjetividade e também erudição. Resposta, portanto, letra A, de amor. Vamos ao número 13, que diz assim. Os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos públicos, o que só é alcançado em sua elaboração se for empregar a linguagem adequada. Tá, tem que empregar a linguagem adequada no documento oficial. Beleza. Acerca da linguagem utilizada nos atos e comunicações oficiais, é correto afirmar que se trata do uso de uma linguagem erudita? Não, errado. Riqueza de figuras de linguagem? Nada disso, nada de figura. C. Norma padrão com presença de vocabulário técnico? Opa, esse aqui é uma permissão. Ele poderá utilizar a norma padrão com presença de vocabulário técnico, tá? D. Uma linguagem específica restrita a determinado grupo? Não. Fere clareza. E expressões pessoais, características de tal gênero textual? Também não. Então, a número 3, letra C, a resposta. E vamos ao número 14. Turma, rapidamente, antes que você gere alguma dúvida. Você observa comigo que eu estou fazendo questões aqui que são anteriores ao manual de 2018. Mas não fique tranquilo. Não se desespere. Por quê? Eu busco questões que ainda sigam o manual atual de 2018. Então, quando a questão ela não segue, obviamente, pode ficar despreocupado que eu farei adaptações. Até porque nós estamos gravando agora logo esse curso, logo na saída, né, desse nosso manual de 2018. Então, é preciso que você compreenda que ainda não temos tantas questões, né? Por isso, vamos pegar as questões anteriores e vamos fazer adaptações, tudo bem? De olho na tela, questão número 14. Leia o texto a seguir. Olha o texto. Senhores, eu acredito que o relatório encaminhado seja o melhor do último biênio. Gostei da forma como o texto foi redigido, com vocabulário bem selecionado e descrição primorosa das ações sociais promovidas por este departamento. Os funcionários mostraram-se simpáticos em suas considerações, o que mostra que eu não lhes causo medo quando precisam se expressar. O texto
fere os seguintes princípios da redação oficial. Quais princípios esse texto fere? Vamos ver. Letra A diz para você o seguinte: uso da norma padrão e clareza. Não, ele seguiu a norma culta da língua, não fere a norma padrão, não. B, impessoalidade e formalidade. Sim, esse texto feriu a impessoalidade, ele foi totalmente pessoal, ele não foi formal, ele feriu a impessoalidade e feriu também a formalidade. Portanto, a resposta é a letra B. Professor, por que não foi a letra E de escola? Porque ele não feriu o norma padrão da língua, ele não cometeu erro de estruturação gramatical, por isso não foi a letra E. Resposta é a letra B. Número 15. Diz assim, Ana Maria, observando normas de redação oficial, conforme o Manual de Redação da Presidência da República, sabe que contraria essas normas a afirmação de que o que vai contrariar a norma? Vamos ver, letra A. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Isso contraria? Não. Isso aqui é o fato, nós lemos isso no manual. B. Redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso padrão culto da linguagem, clareza, concisão, informalidade e uniformidade. Errado, né, turma? O gabarito é a letra B. Por quê? Porque ele colocou informalidade, aquele tipo de questão que requer de você atenção. Requer que você preste atenção ao que você está lendo. Mas vamos confirmar. Vamos ler a letra C e a letra D. C. A redação oficial visa basicamente a comunicação com impessoalidade e máxima clareza. E sua finalidade impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, correspondência particular, etc. Acabamos de ler isso no manual. Você se lembra? D. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, padronizadas, pois há sempre um único comunicador, o serviço público, e o receptor dessas comunicações ou é o próprio serviço público, no caso de expedientes dirigidos por um órgão ou outro, ou conjunto de cidadãos e instituições tratados de forma homogênea. Perfeito. Então, assim, o que está errado, o que contraria, está na letra B. Vamos para número 16, e que ele diz assim: a concisão é uma qualidade dos textos oficiais, sim, intimamente relacionada ao princípio da economia linguística, que visa eliminar do texto redundâncias e passagens que nada acrescentem ao que já tenha sido dito. É verdade, o item 16 é um item que está correto, porque a concisão, ela é antes de tudo uma qualidade de todo o texto oficial. Número 17. A redação de correspondência oficial caracteriza-se, entre outros aspectos, pela exigência do uso das regras do padrão culto da língua portuguesa, de padronização, clareza e concisão. O item está correto. Tá? Tem que seguir a norma culto da língua, a padronização, a clareza e também a concisão. 18. Considera-se apropriado, nas correspondências oficiais, o emprego de preciosismos, neologismos e regionalismos, quando o redator tenciona distinguir o nível de formalidade do documento do receptor. Então, é uma questão que está evidentemente errada, né? Nada de utilizar preciosismo, linguagem preciosa, né? Rebuscada, nada disso, nada de linguagem preciosa, nada de neologismo. Não, neologismo quer dizer novas palavras dentro da... Neo vem de novo. São novas palavras que estarão dentro da língua. Isso também não é permitido. E também nada de regionalismos, tá? Então, nada de neologismo, nada de regionalismo. Aquilo que é regionalismo, aquilo que é próprio de determinada região. Neologismo são novas palavras, tá? Neologismo, então eu penso aí, por exemplo, como palavras que estão dentro da língua novas, atuais. Por exemplo, com o advento da tecnologia. Com o advento da tecnologia tem muitos neologismos, né? Deletar, tuitar, e-mailhar, antenado, né? São neologismos, porque isso vem com a tecnologia. Então são novas palavras dentro da língua, né? Nós temos lá a sofrência, que é a junção do sofrer com a carência, também é um neologismo. Neologismo, além disso, também é a criação de sentidos a palavras que já existem. Como é que é? Você pegar uma palavra que já existe e dar um novo sentido para ela, isso também é neologismo. Por exemplo, o verbo ficar. Nos dias de hoje, o verbo ficar tem uma nova acepção, um novo significado. Afinal, o que as pessoas fazem uma com as outras? Professor, ficam, né? E ficam. Vão ficando para trás, né? Então, isso é um neologismo, né? É aquilo que é novo.
De olho na tela. Isso não é permitido no documento oficial. A questão 18 é uma questão que está errada. Não é apropriado. 19. A finalidade básica da redação oficial é comunicar com clareza e impessoalidade. Sim. Razão pela qual o manual recomenda que na elaboração de comunicações oficiais faça uso de uma linguagem que seja, claro, formal. A linguagem do documento oficial deve ser uma linguagem formal e a 19 é uma questão que está correta. 20. O trecho a seguir seria adequado para iniciar o primeiro parágrafo de um ofício? Tem o privilégio de, por meio deste, esclarecer o que se segue? Não. Ele vai comentar isso com você já no segundo capítulo, tá? Mas ele vai falar para evitar, tá? Eu vou até anotar esta informação em seu caderno, que é uma informação importante, tá? Evite formas indiretas como recurso de polidez, né? Recurso de educação. Ele fala para você evitar essas formas indiretas como um recurso de polidez, como tem o privilégio, tem a honra de comprimir, informar que. Turma, isso daqui, ó, pode até anotar que isso daí, ó, isso daí fere a concisão. Isso fere a concisão do meu texto, né? Que é uma qualidade. Então, eu tenho que falar mais com menos, né? Eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ter mais ideias e menos palavras. Bom, a questão 20 é uma questão errada. Vamos à questão número 21. Diz assim: com vistas ao atendimento das características de documentos oficiais, recomenda-se que os textos e documentos sejam escritos em linguagem clara, concisa e objetiva, preferencialmente em terceira pessoa do singular ou em primeira pessoa do plural. Lembra que nós falamos daquela primeira do plural? Primando-se pela sistematicidade desse emprego, de modo que não haja verbos conjugados em mais de uma pessoa, com a interferência da individualidade do elaborador. Essa questão 21 é uma questão que está correta. Lembra que eu comentei com você que eu tenho que primar pelo tempo verbal, né? Sobre manter o mesmo tempo, para manter uma formatação, uma formalidade, né? Uma uniformidade, uma padronização dentro desse texto. 22. O principal objetivo da edição do Manual de Redação da Presidência da República foi sistematizar as características da forma oficial de redigir, visando-se a criação de uma forma específica de linguagem burocrática, que consagrasse expressões e clichês do jargão burocrático. Turma, pelo amor de Deus, né? Não, nada de linguagem burocrática. Vejamos a questão agora número 23. Veja o que diz aqui esta prova do Instituto Rio Branco. Considerando o seguinte trecho: a redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, o uso do padrão culto na linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Bom, turma, cada um dos itens seguintes apresenta um fragmento de texto que deve ser julgado certo se atender ao citado requisito ou errado em caso negativo. Turma, nós sabemos que eu tenho de seguir a impessoalidade, o uso do padrão culto da linguagem, a clareza, a concisão, a formalidade e a uniformidade. Sabendo de tudo isso, você vai julgar os próximos itens. Aqui eu trouxe para vocês os itens finais, porque aqui é gramática. Aqui você é tratado como um revisor de texto. Vamos às questões. 23. A legislação sobre os direitos humanos tem se ampliado. Turma, olhe para o verbo aqui, ó, que é uma locução verbal. Tem se ampliado e me responda. O que é que tem se ampliado? A legislação sobre os direitos humanos, que é o seu sujeito, que é um sujeito simples que está no singular. Turma, nesse caso o verbo ficará no singular. Então, ó, a legislação sobre os direitos humanos tem se ampliado tanto na temática como na abrangência geográfica. Hoje, os direitos humanos é reconhecido? Não. Os direitos humanos, os direitos humanos são reconhecidos. Eles são reconhecidos como universais, interdependentes, interrelacionados, indivisíveis e mutuamente sustentáveis. Portanto, a questão 23 é uma questão que está errada. Vamos à questão número 24.
A América Latina está ciente, tudo bem, de como os direitos políticos e civis é essencial. Não. Olha só, os direitos políticos e civis são essenciais, né? Olha o sujeito aqui que está no plural, né? Continue. Grande parte da região suportou por anos ou em alguns casos por décadas regimes ditatoriais ou autoritários em um passado não muito distante. Dessa forma, temos total compreensão do valor dos direitos civis e políticos por cujos nossos povos lutaram, né? Turma, por cujos eu acho que não ficou legal não, vamos ver de novo. Dessa forma, temos total compreensão do valor dos direitos civis e políticos, por cujos nossos povos lutaram, não. Por cujo não, vamos mudar esse por cujo aqui, ó, e coloca um que? Fica melhor. E o povo vai manter, tá? Porque nossos povos lutaram por algo, ó. Vamos colocar assim, ó, pelos quais, talvez fique até melhor, pelos quais, ó. Agora sim, porque não cabe cujo aí, não tem ideia de posse, turma. O custo está errado, ó. Então, ó, temos total compreensão do valor dos direitos civis e políticos pelos quais nossos povos lutaram, porque nossos povos lutaram por esses direitos, tá? Então, pelos quais ou porquê separado. As duas formas aqui ficaram corretas, né? Bom, essa questão aí 24 é uma questão que está errada. Vamos à questão número 25. A promoção dos direitos políticos e civis também abrange. Olha aqui o verbo e olha o sujeito que é a promoção dos direitos políticos e civis, que é o seu sujeito. A promoção é que abrange a luta contra o racismo e todos os jeitos de discriminação. De fato, como se afirmou em resolução originalmente proposta pelo Brasil, a democracia e o racismo são incompatíveis, tá? A plena igualdade de gênero deve permanecer em um tema central nas sociedades. Bom, de qualquer forma, essa questão 25 é uma questão que também fica errada. Vamos à questão 26 e a 27 para arrematar. 26. A liberdade política e o progresso social está intimamente ligado. Errado, né? Porque olha só, o que é que está ligado? A liberdade política e o progresso social, que é um sujeito aqui dentro, turma, que é um sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Então, ó, estão intimamente ligados, né? Então já torna o item 26 um item errado. Continue. O indivíduo não pode participar de forma integral da vida política de seu país sem o acesso apropriado à alimentação, à educação e à saúde. Olha que aqui ele acertou, hein? Apropriado à alimentação, à educação e à saúde. Perfeito. Ao mesmo tempo, é crucial para a justiça social o respeito... Opa, peraí que agora ele fez bagunça. É crucial para a justiça social, ó, o respeito aos direitos individuais, a liberdade de opinião, que bagunça, então, que ele fez aqui, as leis e ao direito de escolher o próprio governo. Pera lá que ele realmente fez uma folia aqui dentro. Turma, é crucial para a justiça social. Então, para a justiça social é crucial. O que é crucial? O respeito aos direitos individuais. Beleza, o que mais? A liberdade de opinião. Legal. Então aqui, ó, a lei e o direito de escolher o próprio governo. Na verdade, deveria tirar isso daqui, ó, porque esse as aqui não rola não, ó. É as leis e o direito, tá? E o direito de escolher. Isso, ó. O respeito aos direitos individuais, a liberdade de opinião, as leis e o direito de escolher o próprio governo é crucial para a justiça. Então, ó, você viu? Fez uma bagunça nessa 26. O item 26 é o item que está errado. Por isso que a redação oficial sempre pede para você escrever um texto em ordem direta, turma. 27. Nas últimas décadas, assistimos a uma evolução. Não pode ter dois artigos juntos, tá? E se uma aqui é artigo. Como é que você tem a crase e o artigo não rola? Já está errado. Item 27, item errado, ó. Assistir uma evolução significativa dos esforços de promoção e proteção dos direitos humanos, tá? Em muitos aspectos, o mundo melhorou em relação ao que era há 60 anos. Essa mudança tem tudo que ver. Nossa, tem tudo. Vamos tirar isso aqui e colocar um A. Tem tudo a ver com uma maior consciência a respeito da necessidade de reconhecer e respeitar os direitos humanos para todos, tá? Mas de qualquer forma, a questão 27 é uma questão que está equivocada, errada.
Turma, concluo neste momento mais um bloco. É o nosso terceiro bloco. Mostrei muita coisa boa neste bloco, fizemos muitas questões. A partir do próximo bloco, nós já começamos o nosso estudo, já vamos entrar com calma, de forma ainda sutil, né? Ainda um pouco assim, de forma discreta, no nosso segundo capítulo. Vamos para mais um bloco? Até já, um forte abraço.